Agradecemos ao Senhor, meu Deus, por essa oportunidade do dia de hoje, Senhor, que o Senhor se faz presente no meio de cada um de vós nesse culto desta manhã, Senhor. Eu peço, meu Deus, a tua bênção sobre cada dizimista, sobre cada ofertista, sobre cada colaborador, mas eu rogo principalmente, meu Deus, para aquele que precisa, meu Deus, de uma porta, que precisa, meu Deus, de um escape, que precisa, meu Deus, de uma saída, de um milagre sobrenatural. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, abençoa multiplicando a vossa sementeira de cada um dos teus filhos e repreendendo, meu Deus, o devorador da vida de cada um deles, Senhor. Que ele seja, meu Deus, próspero, que eles sejam abençoados pelo Senhor, porque a tua palavra diz que nós semeamos, mas é o Senhor que dá o crescimento. Senhor, meu Deus, em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, confirma, meu Pai, esta oração. E eu te peço também, meu Deus, em nome de Jesus, repreende também, Senhor, todo o ladrão da palavra neste momento, Senhor. Que a palavra que vier dos meus lábios não seja do homem, mas que seja da tua vontade e do teu querer, meu Pai, para a honra e glória do teu santo nome. Dá sabedoria a esse que fala, dá sabedoria a esse que ouve, e que a tua palavra venha, meu Pai, impregnar, venha moldar, Senhor, a cada um de nós, para a honra e glória do teu nome. Para que o Senhor, quando vier, que o Senhor haja fruto em cada um de nós, meu Deus, transformação e mudança. Senhor, meu Deus, confirme e abençoa desde agora. É o que eu te peço, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém, Senhor. Graças a Deus. Irmãos, eu convido os irmãos a abrir lá no livro de Juízes. Juízes, capítulo 16. Glória a Deus. Juízes, capítulo 16. Juízes, capítulo 16. Versículo 20 e 21. Em nome de Jesus. Os irmãos que acharam, digam amém. Glória a Deus. Juízes 16, versículo 20 e 21. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez, como dantes, e me livrarei. Porque ele não sabia, ainda que já o Senhor já tinha se retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos e o fizeram descer a Gaza, amarrando-o com 2 cadeias de bronze que virava o moinho no cárcere. Amém? Esses 2 versículos tão somente. Na quinta-feira eu tive a oportunidade de estar trazendo uma palavra a respeito do alimento que Deus dá para a nossa caminhada, para a nossa trajetória. Deus dá água e Deus dá o pão de alimento, que é a palavra do Senhor. E durante essa pregação, Deus me colocou no coração que eu trouxe um versículo a respeito desse personagem de Sansão. E a palavra de Deus diz, irmãos, que o pai desse Sansão se chama Manoá, e fala que ele se casa com uma mulher, e essa mulher, ela era estéril, ela não podia ter filho. E diz que o anjo do Senhor chega até ela e fala para ela que você é estéril, que você não pode ter filho, mas o Senhor te dará um filho. E esse filho será bênçãos do Senhor. Deus estava levantando uma pessoa, um juiz, para tomar conta dos povos de Israel, que estava sendo atacado diretamente pelos filisteus. Os filisteus atacavam diariamente o povo de Israel. Então Deus estava levantando juiz, uma pessoa para defender Israel. E Deus enviou seu anjo àquela mulher, falando para ela que ia ter uma criança, e que aquela criança seria propósito de Deus, que já no ventre dela, aquela criança já era uma criança abençoada pelo Senhor. E diz que aquela criança, quando nasce, o anjo do Senhor fala para ela
que aquela criança, quando nascesse, que na cabeça daquela criança não se passaria a navalha, que aquela criança não beberia bebida forte, que aquela criança não tocaria em coisas imundas, nem em coisas mortas. E diz que essa criança, ela começa a crescer. E diz que o seu marido, quando ouve a sua esposa falando que o anjo foi até ela e falou que ela ia ter uma criança, ia ter um filho, da promessa da parte de Deus, diz que Manoá, ele ora a Deus para que Deus envie esse mesmo anjo, com o mesmo nome a ele, para falar de que forma ia tratar essa criança. E diz que Deus ouviu a oração de Manoá, e Deus enviou o mesmo anjo para falar para Manoá que aquela criança era uma criança que tinha um propósito de Deus sobre a vida daquela criança e sobre o povo de Israel. E diz que aquela criança cresceu. E aquela criança, um certo dia, indo com seu pai e com a sua mãe, diz que um leão, ele vai mediante a Sansão. E Sansão agora, ele já moço, ele descreve a escritura que ele tem uma força descomunal, que com uma queixada de jumento ele matava 1000 homens, ele arrancava as portas com os umbrais e tudo, que era uma força grandiosa que ele tinha. Mas aquela força que ele tinha, irmãos, não era por causa do cabelo, não era por causa, mas era por causa do propósito que Deus tinha sobre ele e por causa da presença de Deus sobre a vida dele. E diz que ele mata aquele leão como se fosse um carneiro. E ele se vai e deixa lá. Mas diz a escritura, essa história eu estou falando, é do capítulo 13. Depois vocês podem ver essa história que é muito bonita. E fala que dias depois ele volta com seu pai e sua mãe para apresentar aquela que ele queria por esposa. E diz que ele sai do caminho. Ele deixa seu pai e sua mãe, sai do caminho e ele volta para ir ver como que aquele leão estava que ele tinha matado. E chegando lá, irmão, ele só encontra a carcaça daquele animal. Ele só encontra a carcaça daquele animal e diz que dentro dela há uma colmeia de mel, de abelha. E diz que ele pega aquele mel, ele come, ele pega uns favos de mel e leva para seu pai e para sua mãe comer. Mas ele esconde do seu pai e da sua mãe da onde ele tinha pegado aquele mel. E aqui a palavra de Deus começa a falar para mim e para você que Sansão, ele tinha promessa sobre a vida dele e os cuidados que o pai dele tinha recebido na promessa, que ele não tocaria a mão em coisas mortas, que ele não comeria coisas imundas, que ele não beberia bebida forte e nem a navalha passaria pela sua cabeça. E a força do Senhor estava sobre ele. Ninguém podia derrubar Sansão. Mas aqui nós vemos que Sansão, ele saiu fora do caminho. E ali ele começou a fazer coisas que já desagradavam a Deus. E da mesma forma, também somos nós. Uma vez nós saímos fora do caminho, outra vez nós não vemos na igreja, no outro dia nós vamos. Um dia nós conhecemos uma pessoa estranha, no outro dia outra. E por causa disso nós vamos indo, nós vamos afastando devagarinho. E as vossas forças vão sendo minadas e você não vai perceber. O que eu quero dizer é que quando Deus tem um propósito na vida de uma pessoa, que ninguém que foi chamado por Deus, Deus chamou todos nós com um propósito. E todos nós temos que descobrir o propósito que Deus tem sobre a nossa vida. E Deus chamou aquela criança com o propósito de trazer, de aliviar o sofrimento sobre o povo de Israel. Então sobre ele havia uma promessa, e a promessa que tinha sobre ele era uma santidade, era uma intimidade para com Deus. E ele, aquela intimidade que ele tinha com Deus, ele tinha a força em suas mãos que ninguém poderia derrubar. Então Sansão agora,
ele começa a sair fora dos caminhos, começa a desagradar a Deus, e diz que ele vai e conhece também pessoas estranhas, que não eram do mesma familiaridade. Então, ali diz que ele errou, não foi uma vez, ele errou várias vezes. Sansão é como nós, e nós também é como Sansão, irmãos. Nós estamos sujeitos a tudo, mas Sansão também não era criança mais. Sansão já era adulto. E diz que Sansão, ele conhece uma pessoa. E essa pessoa, irmãos, ele faz ali com os homens, onde ele diz que o casamento naquela época era 7 dias e 7 noites de festa. E ele faz um desafio para que aqueles homens, 30 colegas deles, descobrissem verdadeiramente qual era o segredo que ele tinha. E ninguém conseguia descobrir. E aí ele se junta com uma mulher, e aqueles homens persuadem aquela mulher para fazer com que ele confesse que da onde sai aquelas forças dele. Os filisteus, os inimigos, queriam acabar com ele, mas não conseguia. Mas diz que da primeira vez que ela se deita com ele, Dalila, ele fala para ele mente para ela, fala: se me amarrar com 7 cordões frescos, as minhas forças, elas vão embora, e eu não tenho mais força. Mas diz que ela pega e ela fala isso para os filisteus, e os filisteus, quando vai pegar ele, mesmo amarrado com os cordões, os tendões ainda fresco, diz que ele arrebenta como que fosse linha. Mas novamente ele volta e fala para Dalila, e Dalila mais uma vez fala para ele: você mentiu para mim, você me enganou. E novamente uma nova tentativa, e ela pergunta para ele novamente: por que você mentiu? Fala a verdade. Ele fala: não, eu menti, mas na verdade, se vocês me amarrar com cordas, com 7 dobras, eu não tenho as minhas forças. As minhas forças são tiradas. E diz que ela chama, os homens amarram ele com aquelas cordas, mas quando ele acorda, ele também destrói aquelas cordas e escapa. A segunda vez, e a terceira vez, que mais uma vez ele se entrega. Mais uma vez ele se entrega, e aí ele fala novamente: se ele fosse amarrado com cordas novas, que nunca fosse usado em obras, ele não teria as suas forças. E ele mentiu pela terceira vez. Mas tudo isso foi gradativamente. O que está falando a palavra de Deus, que quando nós vamos nos desligamos, irmãos de Deus, ninguém é desligado de um dia para o outro, não. Ninguém sai da presença de Deus de um dia para o outro. O que Deus está falando nessa palavra é que quando nós estamos já desalinhados com Deus, isso já vai acontecendo há algum tempo. É devagarinho. Um dia você vai no culto, no outro dia você também não vai. Um dia você vai para um lugar, outro dia você vai. Um dia você conhece uma pessoa estranha, no outro dia você conhece outra, e vai indo. E aquela promessa que tinha sobre a vida daquela criança, daquela pessoa, o Espírito Santo vai se retirando dela. A luz vai saindo dela. E diz que na 4ª vez ele confessa verdadeiramente. Na 4ª vez ele confessa: não, a verdade é que a minha, eu sou nazireno, e na minha cabeça nunca foi passada navalha, e não pode passar, porque uma vez que passar, as minhas forças serão tiradas. E ele dorme. E quando ele dorme, fala com aquela mulher, fala para os filisteus. E os filisteus vêm, amarram ele, cortam os seus cabelos,
E diz que agora no versículo 20 que nós lemos a palavra do Senhor, e disse ela: os filisteus estão vindo sobre ti, Sansão. E ele se desperta do seu sono e disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como as outras vezes, e destruirei a todos. Mas diz que quando ele se desperta, quando ele vai afrontar os filisteus, fala que Deus já tinha se retirado dele. Ele já não tinha mais força, porque a força não estava no cabelo, a força estava na obediência dele, estava na comunhão que ele tinha com o Senhor, na santidade que ele tinha com o Senhor, e ele já não tinha mais. Então ali ele é amarrado, ele é levado, e chegando lá é vazado os dois olhos dele. Os dois olhos deles é perfurado, ele é amarrado com corrente, e ali colocado ele para morrer, trigo com aquelas pedras. Então a palavra de Deus diz, trazendo para nós, para os dias de hoje, que muitas vezes, irmãos, principalmente, não estou falando do mundo, estou falando para cristão, que muitas vezes estão buscando doçura em coisas mortas. Aquele mel que ele buscou naquela coisa morta. As coisas mortas é o mundo, como eu falei. A palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. Não tem nada de bom nesse mundo. Nada de bom nós vamos encontrar nele. Por isso o Senhor, ele diz na sua palavra, medita na palavra dia e noite, para que a gente permaneça firme. Porque o inimigo vai te tentar dia e noite, 24 horas, todos os dias da sua vida. Então a palavra de Deus vai falar para nós, que muitas vezes nós, como Sansão, estamos buscando favo de mel, coisas doces, mas em coisas mortas, em que aquilo que Deus falou para não colocar as mãos, nós estamos colocando as nossas mãos, nós estamos colocando os nossos pés, buscando coisas que têm desagradado o Senhor. E isso vai indo. As pessoas não percebem que depois as consequências, os acontecimentos, eles começam a acontecer. E as pessoas acham, não, porque a fase está ruim. Não é a fase, é que o Espírito Santo, é que Deus está mesmo, a luz do Senhor está se afastando, e nós não percebemos, porque vai minando a nossa espiritualidade com Deus, o esfriamento com o Senhor. Veja bem, lembra nós que quando nós iniciamos a nossa caminhada, como nós éramos fervorosos, como nós desejávamos ir para a igreja, e hoje muitas vezes nós estamos na igreja por obrigação, muitas vezes nós estamos na igreja porque senão o pastor vai ver, o pastor vai falar. Muitas vezes nós estamos na igreja, mas não é ali que você queria estar. Se nós começamos 15 minutos atrasado, mas nós temos que terminar mais cedo. É desse jeito, irmãos. O que é isso? É que nós estamos nos afastando vagarosamente. É como um pingar de água. É um gotejar. Você deixa a sua torneira pingando uma gota, mas de manhã o copo já está cheio, ou o caneco já está cheio, e já está transbordando. Assim também é nossa vida espiritual com Deus. Ela se enche dia a dia, mas ela pode também se esvaziar dia a dia. E se nós todo dia começar a alimentar o nosso espiritual, você vai ver que cada dia você se fortalece, cada dia você tem mais paixão de ler a palavra de Deus, te agrada mais, você tem vontade, você é mais alegre, você é mais ativo. Mas quando nós estamos já sem a luz, você vê que a nossa vida começa a ter altos e baixos. E é ali que mora o perigo, porque a palavra de Deus diz: enquanto a luz
ainda há esperança. A luz é que ilumina, que nós possamos ver a grandiosidade de Deus, que não existe luz maior do que o sol, mas diz que até o sol, diante da presença de Deus, o sol se ofusca. Você sabe o que é isso? Você imagina humanamente a grandiosidade de Deus? Que o sol diante de Deus, o sol se ofusca? Que não existe brilho maior do que a presença de Deus. E se nós estamos aqui, se nós estamos vivos, é porque a presença de Deus ainda está na nossa vida. Amém. Se nós estamos aqui, irmão, porque Deus ainda está dando oportunidade. E Jesus falou lá no livro de João: não turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Porque eu vou para a casa do meu Pai, mas vou preparar moradas. Então é esse tempo oportuno que Deus nos dá. Quando nós falamos em longanimidade, está falando que Deus é longânimo, Ele está dando tempo. Mas tempo para quê? Tempo para nós nos redimir dos nossos erros, dos nossos fracassos. É pedir ao Senhor: o Senhor me perdoa, que até aqui eu tenho praticado, até aqui eu tenho errado, mas eu quero a minha vida diante do altar do Senhor novamente. Essa é uma oração simples, não precisa gritar para ninguém, é você e Deus no seu coração, no seu quarto. Como eu falei quinta-feira, eu já morri várias vezes, mas não derramei sangue, mas derramei lágrima. Hoje foi uma noite para mim, uma noite difícil. Hoje eu cheguei aqui, quase uma hora antes, estava orando mais de 40 minutos, clamando a Deus a misericórdia de Deus, para que Deus volte novamente, para a gente possamos ser aquilo que nós éramos no início, mas não a cada dia a gente sentir, a gente poderia sentir que está crescendo, a gente sente que está diminuindo, e não é isso que Deus quer. E nós temos que se entregar, como foi falado na palavra, ser submisso ao Senhor e ver a grandiosidade das coisas que Deus criou e Deus fez na nossa vida. É nós olhar, irmãos, aonde que nós estávamos. Eu me lembro onde eu estava, como o Senhor me chamou. Eu lembro de onde eu estava quando Deus me chamou pela primeira vez. A minha situação. E se hoje eu estou aqui, porque houve mudança, houve transformação, mas essa transformação, essa mudança, não existe um parâmetro que chegou àquele nível, não. A palavra de Deus fala: Ele dá a mim e a você, a qualquer um, 9 dons. Uns têm o dom da cura, o dom da pregação, o dom de ensinamento, o dom de revelar. Mas aquele que busca o dom da cura, o dom da libertação, ele vai ter. Deus dá. Mas aquele que quer buscar mais, Deus vai dar mais. Então não existe limite. O que existe é nós buscarmos a Deus dia a dia, e sabendo, irmãos, que a palavra de Deus ela se cumpre, sabendo que os dias estão breves, estão, como diz, já está tudo preparado. Nós não sabemos ao sair daqui o que pode acontecer. Quantos irmãos nós, daqui de dentro, de uma igreja pequena, quantos irmãos você lembra que já partiram do nosso meio? Esses dias eu estava lembrando dos irmãos que tiveram aqui sentados conosco, hoje já não está mais conosco. Vê quantos já se partiram. E para partir, irmãos, como eu disse esses dias, que para a gente partir para o outro lado não precisa de nada, só precisa de estar vivo. Não precisa de nada, só de estar vivo.
Deus vem nos falar. Se nós estamos como Sansão, vazando, como foi pregado esses dias também lá atrás, se o nosso açude está com problema, está com vazamento, nós temos como impedir esse vazamento, vamos impedir. Mas se nós sabemos que nosso açude está com esse vazamento diário, dia a dia, e nada nós fazemos, temos a certeza, irmãos, que em breve nós vamos ter consequência, como Sansão teve consequência. E você sabe que Deus, Ele usa de misericórdia. E diz a palavra de Deus no versículo, no capítulo 16, no versículo 28, diz assim: e Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, eu peço que se lembre de mim e dá-me força só esta vez. Ele clama a Deus: Senhor, lembra de mim, me dá força só esta vez. Mas Sansão, ele já tinha ido além. Sansão, ele já tinha passado dos limites. E aqui ele pede a Deus para dar força a ele, porque ele foi amarrado entre duas colunas, e aquelas duas colunas sustentavam todo aquele palácio onde aqueles outros filisteus estavam. E ele diz que Deus ouve o clamor de Sansão, e a força de Deus novamente se apodera de Sansão, e diz que ele arrasta aquelas duas colunas, e todo aquele lugar, todos os filisteus, eles são mortos. Diz que num só momento ele mata mais pessoas do que na sua vida inteira que foi. Então, no último momento, ele clama ao Senhor: Senhor, lembra-te de mim. E nós possamos clamar: Senhor, lembra de mim, Senhor, que no passado eu fazia isso, mas hoje eu me encontro dessa forma, e eu preciso que o Senhor me dê força mais uma vez. Então, pedir a Deus, orar a Deus, pedir força a Deus, irmãos, isso não é ter vergonha, isso não é pecado, isso é dever cristão. É pedir força àquele que tem força. E muitas vezes nós procuramos mel nas coisas mortas, aonde não tem poder, aonde não tem autoridade. Como eu disse esses dias, muitos cristãos buscando orientação em lugares, em pessoas que é do mundo, buscando orientações aonde não se tem. E nós temos lugar, nós temos a pessoa, nós conhecemos a esse. E diz: e Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que se lembre de mim e me dá força esta vez. Ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. E abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas do meio, em que sustentava a casa, e fez força sobre elas com a mão direita, uma outra com a esquerda, e disse: morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava, e foram mais os que matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. Veja a história desse homem de Deus, com propósito de Deus, mas ele morreu dessa forma. Se você lembrar de Saul, rei de Saul, olha o jeito, também com propósito de Deus, rei, olha o que aconteceu com ele. Quando nós olhamos o rei Ezequias, aonde Deus dá a ele mais 15 anos de vida, olha como o rei Ezequias morreu. Olha para Salomão,
o homem mais rico, o homem mais sábio. Olha como esse homem morreu. Agora imagina eu e você, se nós não tomarmos cuidado. Como homens que tinham propósitos de Deus. E quem tem propósito é perseguido. E quem tem propósito, irmãos, a luta. Por causa do propósito de Deus. Mas a palavra de Deus diz: bem-aventurados são aqueles que são perseguidos por causa do meu nome. Não por causa de coisas do mundo, mas por causa do nome de Cristo. Bem-aventurado, feliz, abençoado somos nós. Se nós estamos sendo perseguidos por causa de ser cristão, nós somos pessoas bem-aventuradas. Que no mundo haverá aflição, mas o Senhor nos livra de cada uma delas em nome do Senhor Jesus Cristo. Então aqui está a palavra, irmãos. O cuidado que Deus tem para com nós. E se Deus está alertando para conosco, porque é um perigo a vida cristã, porque ela vai minando devagarinho, nós não percebemos. Quando percebe, já não tem mais a luz do Espírito Santo sobre nós. A força de Deus, quando ele se despertou, quando ele se levantou, o Senhor já tinha se retirado dele, já não tinha mais nada. E muitas vezes cristãos estão ainda pregando sobre altar, sobre púlpito, falo de pastores como eu, que o Espírito Santo de Deus já não está mais sobre ele. O Espírito Santo já não está mais sobre a igreja. Nós temos que tomar cuidado com isso. Tomar cuidado até onde nós vamos ouvir a palavra de Deus. Ouvir se verdadeiramente a palavra é de Deus ou não é. Que não seja as palavras de engano. Que os tempos hoje que Jesus está cobrando é para nós se recompor. Volta lá. Volta onde caiu. Lembra-te. Disse assim: lembra-te de onde caíste. Volte ao lugar onde caiu. Ele não está falando para levantar e continuar, não. Ele fala: volta aonde caiu, porque nós lembramos, nós sabemos. Lembra aonde caiu e se levanta. Não é levanta e anda. Então ele fala para nós lembrar: ah, eu caí naquilo ali, então é naquilo ali que eu vou voltar. Senhor, me perdoa porque eu caí aqui. É como aquele passagem que fala de Eliseu. Eliseu, que tinha uma escola de ensinamento de profeta, só que a cabaninha deles estava muito pequena, e eles queriam aumentar a cabana, e diz que aqueles jovens vai e tomam machados para cortar, para aumentar ali a cabana deles. Só que tem um jovem que vai tomar um machado emprestado, o machado não era dele, e quando ele começa a cortar, diz que o machado cai no rio, na árvore, e ele fica desesperado, e ele vai até Eliseu. Eliseu, o machado caiu na água, e o machado é emprestado, não é meu. Eliseu fala: vamos lá. E Eliseu fala para ele: aonde está? E ele fala: Senhor, foi aqui que caiu. Foi aqui que caiu. Então mostra: Senhor, foi aqui. Foi aqui que caiu. Então nós temos que falar para Deus. O que Deus quer ver de nós é o coração que interessa. É um coração verdadeiro. Ó Senhor, eu caí, foi aqui. E daqui, depois que eu caí, eu não consegui sair. Eu não consegui me levantar mais. E eu continuo cada dia tentando, mas sem o Senhor. Eu sei que eu não vou conseguir. Mas com o Senhor, eu sei que o Senhor vai me levantar. Eu vou sair dessa situação. Eu vou sair desse embaraço. Eu vou sair desse lugar. E não vou mais voltar. Porque eu sei que o Senhor é comigo. Então isso é o que Deus quer ouvir de cada um de nós. Isso é uma oração. Isso é você falar com o Senhor. Falar o quê? A tua necessidade, a tua situação, o teu problema. Enquanto
Deus te usa para curar, para libertar outras pessoas. Ele trabalha nos seus problemas. Enquanto você está fazendo a obra de Deus, Deus está cuidando dessas feridas que você não pode curar. Há feridas externas que nós possamos fazer o curativo, possamos limpar todo dia, colocar um novo curativo, mas há feridas que são internas, que jamais vai tirar de dentro de nós. E nós possamos orar a Deus: Senhor, me dá força, que aquilo que eu não possa mudar, que eu não possa fazer, que o Senhor me dê força para eu suportar o que eu não posso mudar. E Deus vai dar força, porque a palavra de Deus diz que nós não temos força sobre o nosso próprio corpo, mas sim o Senhor. Então por isso que a palavra de Deus diz: vinde a mim como estás. Não precisa tentar se moldar, não precisa tentar se maquiar para se chegar até a Deus. Venha ao Senhor como você está. Está cheio de falhas? Venha. Está com suas fraquezas? Venha até o Senhor. O Senhor já sabe. E quando nós se colocamos mediante a Ele, Ele já está sabendo toda a nossa situação. É quando Jesus chega dentro do templo, olha para aquele homem e chama ele. Não somente ele. Aquele homem da mão mirada. Ele foi o escolhido. Quando ele chegou ali, Jesus já sabia do problema dele. E Jesus já sabe do problema de cada um de nós que chegamos aqui hoje. E essa palavra, eu tenho certeza que tem direcionamento. Não para um, não para dois, não para três. Eu creio que para toda a igreja, partir de cima do altar. Que nós temos que buscar dia a dia a santificação. Que sem santificação ninguém verá o Senhor. Sem santificação ninguém veremos a Deus. É através da santificação que o poder de Deus estava sobre a vida dele. Quando a santificação foi embora, a presença foi embora. E se nós estamos aqui, é porque a presença ainda de Deus ainda nos resta sobre nós. E que possamos acatená-los, tomar cuidado, que isso é roubado de nós, dia a dia, de uma forma e maneira que nós não percebemos, mas ela é minada dia a dia. Então pare, analise, veja onde está o vazamento. Senhor, o vazamento está aqui, o problema é esse, o que eu não consigo é isso, e coloque na mão do Senhor. E depois vai lá no livro de João que nós lemos: crede no Senhor Deus e crede também em mim, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaria de convidar as irmãs para estar louvando a Deus.